Mais uma live, YouTube, Instagram, estamos todos conectados mais uma para mais uma live live aqui. com vocês. Beleza. O tema de. Hoje Fala o tema de hoje pra gente. quer parar de depender do plantão, né? A dor pode ser o caminho mais curto e ninguém te contou. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aí do mundo da dor para vocês, né? A gente já está em época de Natal, vocês estão vendo a minha casa tá inteira enfeitada aí atrás. Exato. Eu sou uma pessoa muito natalina, então eu tenho papais noéis pela casa toda. E nós vamos falar um pouquinho do mundo da dor para vocês entenderem em onde vocês podem atuar e como vocês podem é, começar nesse mundo, né? E Sim, talvez aí seja um mundo muito legal, pelo menos a gente acha, né? Para nós médicos, né? acho que o ponto importante é gostar dessa área, né? E um dado estatístico que, para quem faz atendimento de pronto atendimento, de clínica geral, atendimentos gerais, já deve ter percebido isso, e até saber desse dado que a dor musculoesquelética é o motivo número um, né, de queixa de dor em clínicas e consultórios e no Brasil muito em pronto atendimento. Um em cada 5 adultos tem dor crônica musculoesquelética Tô mudando ao aqui, longo da vida, gente, fazendo uma porque tá adaptação muito aí. alto e a gente tá olhando para cima e para baixo. Então, pronto, Peraí, agora foi. ajuste, agora melhorou. Ó, Agora ficou agora mais sim, hein? ficou mais na nossa altura e fica mais fácil para olhar para os dois. É. Então, como eu estava falando para vocês, né, um dado que quem faz atendimento generalista e atendimento de pronto atendimento já deve ter percebido, é que a dor musculoesquelética é a queixa mais prevalente, a queixa mais frequente. Eu lá nos primórdios, não vou falar em que ano, quando fazia atendimento de pronto atendimento, há muito tempo atrás, que a gente dava nossos plantões, Uhum. a queixa que mais chegava no pronto atendimento era de dor, né? E, e como a gente lida normalmente no pronto atendimento, lógico, né? Você tem ali várias fichas, vários pacientes, muitas vezes urgências, coisas para lidar, você não consegue dar a devida atenção a esse paciente com dor. E acaba fazendo uma medicação, sintomático e nada de errado, mas assim, você não vai conseguir fazer uma investigação etiológica complexa num pronto-socorro. Acho que talvez não seja nem o ambiente para isso. Né? Você vai resolver ali a dor do paciente e encaminhar, pedir um exame, tudo, e vai dar atenção ao paciente, às vezes, que está com infarto, com arritmia, casos com risco iminente de vida, né? Então, vocês veem, né, esses médicos, veem esses pacientes e ali acabam não podendo participar disso por uma série de fatores. Mas o fato é que há um nicho de paciente com grande prevalência, né? E o envelhecimento da população, com tudo que a gente vem vivendo, acredito até que essa prevalência vá aumentar. Então, para quem gosta, né, acho que a primeira mensagem aqui da nossa live é: para quem gosta, é um campo que tem ainda muita coisa. A medicina está cada vez mais lotada aí, muitas faculdades, né? Essa questão que nós médicos. Acho que precisando de se especializar mais, né, para ter aí um diferencial, né, na carreira médica. Eu acho que isso é uma coisa que vai piorar, né? Eu acho que a gente vai ter que ser cada vez mais especialista para conseguir aí ter uma diferenciação do resto, né? Sim, pode não. Enquanto ela vai lá atender aí o interfone, eu vou continuando aqui com vocês. Então, é, você vê que esse atendimento é um atendimento que tem uma demanda, os pacientes precisam desse atendimento, então eles estão precisando ali serem atendidos, serem tratados, e para fazer esse tipo de atendimento, não é necessariamente obrigatório ser especialista. Então aqui vai a segunda mensagem aqui da nossa live, que e para quem está nas nossas turmas aí do curso de dor musculoesquelética do Instituto, né, dor 360, para quem está fazendo pode até confirmar aí para as pessoas que essa o tratamento dessa dor a gente vai nele até aonde tem que caminhar para o especialista, né? Então, lógico, tem um momento
que o tratamento é com especialista. Mas 90% dos pacientes você consegue resolver sem ser especialista, um ortopedista, um cirurgião de coluna, um reumatologista, sem ser especialista em dor. Você consegue já dar um tratamento, já consegue muitas vezes resolver o problema desse paciente tendo conhecimento de dor osteomuscular. Exato, mas eu acho que o médico generalista, ou o médico da família, o médico plantonista, ele se sente travado, né? E acaba tendo medo de errar, de não ser esse o diagnóstico, né? E daí pede exame, joga a culpa e a responsabilidade no laudo, né? A gente sabe muitas vezes que o laudo, ele não, na verdade, na maioria das vezes, né? Ele não dá diagnóstico, ele te ajuda a confirmar o diagnóstico que você já tinha, né? E com isso você acaba perdendo o paciente. O paciente ele acaba indo para outro médico, como acontece que a gente recebe Sim. todos os dias, pacientes que vêm por insegurança, né? Por achar que aquele médico ele não passou confiança, ele leu o laudo, ele não viu direito. Então, e assim, existem muitas doenças que a gente tem que saber fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, por exemplo, a gente essa semana foi a semana da sacoleite, Nossa senhora, né? semana É tivemos um monte de engraçado como às casos. vezes junta um monte de caso meio parecido, só que não é igual, né? Numa semana só. Então, nessa semana curta, na verdade, a gente teve aí 4 pacientes com sacoleite e cada um tinha a sua característica, né? E Uhum. doenças diferentes, tá, gente? É, Doenças completamente diferentes. um caso até muito interessante e que exemplifica bem isso é um paciente que veio internacional, não é brasileiro, né? Ele marcou uma teleconsulta comigo e na teleconsulta fiz a avaliação, deu para ver que era uma dor mecânica com características inflamatórias e a gente ensina como diferenciar a dor mecânica da dor inflamatória. Tem um slide que eu brinco muito com os alunos, né, que é o slide dela, mas que eu roubo para minha aula justamente para mostrar que a gente tem que fazer essa diferenciação nas dores osteomusculares. E deu para ver que era uma dor ali osteomuscular na região lombar baixa com características inflamatórias. E ele queria um procedimento de infiltração. É um atleta, vai fazer uma competição e precisava de um tratamento um pouco mais rápido para poder agilizar a recuperação dele para a Pro competição, jogo, né? Pra né? jogar. Para jogar. E, enfim, eu falei, tá bom, vamos marcar, internacional, né? Dá pra gente fazer o Foi exame físico, online, né? A gente online. recebeu já o exame com a indicação de outro médico, com tudo já meio pronto, né? Exato, Para eu consegui ver fazer as imagens procedimento. mostravam uma inflamação lombar, né, no ligamento interespinhoso 4-5 e facetário 4-5 e 5-1 do lado esquerdo. E aí falei, bom, tem inflamação, tem um quadro, vamos vir para o Brasil, a gente te avalia pessoalmente, né? E fazemos o atendimento e aí faz a infiltração, estando bem indicada como parece estar. E na hora que a gente avaliou ele, além dessa dor facetária, ele apresentava ali uma dor sacroiliaca, né? Né, ele tinha uma sacroiliite à esquerda bem importante, né? Bem importante. Ele até fazia o Patrick Faber sozinho. Sozinho, isso foi muito engraçado, porque ele fazia o movimento e falava, ó, isso aqui dói Ó, aqui isso aqui assim. dói, ó. E aí, bem com a característica que a gente também descreve nas nossas aulas, né, de quadril, sacroiliaca, Exato. as características da manobra que diz ser a dor sugestiva de sacroiliaca. E dava bem sugestivo de sacroiliaca. Então a gente falou, não, peraí, vamos fazer então a infiltração Na sacroiliaca sacroiliaca, né? também. É. E aí depois ele ficava fazendo o Ele falou, Patrick agora ali, a dor passou, não tô passou. A sentindo. gente botou anestésico, né? A dor tinha passado ali na hora. Exatamente. Mas ainda tem que desinflamar. Mas isso é uma característica, é uma sacroiliite mecânica. É um jogador, é um cara que tem explosão na perna, né? Que tem impacto. Então, é uma sacroiliite mecânica. Eu acho que um ponto importante aqui, terceira mensagem, vão anotando as mensagens aí da live. É, É que se, por exemplo, tivesse feito apenas a infiltração no ligamento interespinhoso e facetária, às vezes pode melhorar, porque você está aplicando ali, a gente aplica corticosteroides juntos, né? Você vai estar aplicando corticosteroides, às vezes tem um pouquinho de efeito sistêmico, pode até ser que melhore.
Mas o resultado, a chance do resultado ser tão efetivo quanto a gente fazendo na sacroiliaca, esse resultado tão imediato, como foi no caso dele, né, dele ficar fazendo a manobra e falar, nossa, não tá doendo nada aqui, talvez não teria feito, né, não teria sido tão positivo. Então, isso que é importante na questão do diagnóstico. Então, não é só a técnica de fazer uma infiltração, mas é saber indicar e saber avaliar. E se você é um colega que quer cuidar de dor, mas você não faz ainda procedimentos, não tem problema. Você pode ter um médico na sua cidade, na sua região, que faça, né, na E sua depois você vai clínica. aprender, né? Depois você vai aprender, tem que logicamente ter todo Depois o de saber treinamento, o não dá para sair diagnóstico, né? fazendo sem treinamento, tem que ter treinamento para isso, como tudo na medicina. Mas se você já indica, né, falando, ó, para o paciente, você tem uma dor sacroiliaca, você tem uma dor facetária, uma dor de ligamento interespinhoso, vamos fazer isso, 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 você já conduz o caso, né? E isso é uma mensagem que a gente sempre fala no Instituto do 360, que você tem que ter o conhecimento para saber conduzir os casos. Exato, porque nem toda sacroileite é mecânica e nem toda sacroileite é uma doença autoimune. Então, também saber diferenciar um pouco isso, a gente explica bastante nas nossas aulas, o diagnóstico diferencial, como é que você faz o início da investigação, te faz um diferencial, porque você não precisa ser reumato para fazer o diagnóstico, né, da sacroileite, da espondilite por sacroileite, mas se você souber, conduzir esse paciente, com certeza ele vai ser um paciente fiel aí, que vai estar, acreditando no seu tratamento, confiando na sua expertise como médico, né? E não só sacroiliaca e lombar, a gente tem também cervical e ombro, né, que a gente tem que Sim. saber diferenciar, túnel do carpo, que pode ser radiculopatia de C6, C7, né? Ou você vai fazer uma eletromiografia à toa, porque você já saberia que era um túnel do carpo, então também é uma coisa leve que você pode tratar clinicamente, certo? Então, ou uma dor glútea, né, que pode ser piriforme e você confundir com uma ciática, Tem a dor do joelho também, que pode ser uma raiz alta lombar, enfim. né? E, enfim, a gente Dor consegue osteomuscular aqui sempre ficar. tem os pontos de discussão e nem sempre é fácil, né? Logicamente que muitas vezes é É difícil, é desafiador, né? desafiador, precisa ter alguém para discutir o caso, e isso é o que a gente também faz na nossa comunidade, né? Quem está lá na nossa comunidade pode Manda caso sugerir casos, casos clínico. clínicos, sempre estamos à disposição para discutir, até fórmula de infiltração, enfim. É, é importante ter isso, né? E quando a gente tem dúvida também, né? Eu discuto com ela, discuto o caso com meu padrasto, a gente discute eventualmente até na comunidade com as pessoas. Porque medicina não é Então, exato, né? Então, exatamente, nós existem sabemos casos que como são médicos que são casos desafiadores mesmo. desafiadores. Mas esses casos, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui, que a gente compartilhou com vocês, era um caso que eu, por exemplo, não necessitaria de uma discussão. Avaliando aí, a gente já fez o diagnóstico e Exato. já definiu. É um caso dentre os 90% que dá para você diagnosticar no consultório. É só examinar ali. E é isso que a gente ensina, né? Na verdade, no nosso curso a gente ensina o raciocínio clínico, com teste direcionado e já com protocolo de conduta. Então, né, o que a gente ouve dos nossos alunos é que é muito papum. Então, muito prático, muito rápido. Então, você já consegue ver aquela aula e sair, no outro dia tratando aquela localização, né? A gente divide por articulações. Isso eu acho que é uma outra coisa interessante também para a gente discutir, e que a gente faz isso no nosso curso, né? Que é você direcionar a localização da queixa do paciente, porque é isso que ele vem, né? A queixa e duração da nossa anamnese, normalmente o paciente com dor osteomuscular, ele tem dor em tal região há tanto tempo. É. Essa é a queixa básica de qualquer paciente que tem dor osteomuscular. E aí, depois disso, que você vai caminhar na anamnese, por isso que a gente tem, além do conteúdo técnico, né? Do ombro, da cervical, do quadril, joelho, coluna lombar, a gente tem a parte de casos clínicos, porque aí, a partir dessa queixa do local, né, da dor na cervical, da dor no ombro, você vai destrinchar as características do exame físico e da anamnese que vai te dar a hipótese diagnóstica, né? Então, uma dor no joelho, tá, é uma dor no joelho, mas e aí? Será que essa dor no joelho é uma radiculopatia alta? Será que essa dor no joelho é uma osteoartrite de joelho?
Será que essa dor no joelho, enfim, o que que pode ser, né, os diagnósticos diferenciais? Preciso pedir uma eletroneuro e ver eletroneuro, né? O que que você vai ver na eletroneurobiografia? O que que você vai ver na ressonância de coluna lombo-sacra? Então, esses pontos que são importantes da gente discutir e você saber conduzir isso, né, o exame que você está pedindo, no que você está pensando. Eu, às vezes, gosto de brincar com os pacientes e falar, ó, até atendi hoje, falando nisso, eu atendi um paciente hoje que é um exemplo dessa brincadeira. Que eu, às vezes o paciente vem sem exame, e aí eu faço o exame físico, tudo, e falo para ele, ó, minha hipótese diagnóstica é, por exemplo, uma dor facetária. E esse paciente que eu atendi hoje, que eu vou dar um exemplo para vocês, foi isso. Eu falei, a hipótese diagnóstica é uma dor facetária mecânica que você tem. Mas tem alguma coisa estranha numa raiz alta. Então eu vou pedir o exame de imagem, mas não acredito ter alguma hérnia de disco, alguma coisa assim. Ele fez o exame de imagem e veio com um tumor medular. E aí eu brinco com ele até hoje que eu falei, pô, você me fez quebrar a cara, porque eu fiz a hipótese diagnóstica de uma coisa e deu outra, né? Deu um tumor medular, que a gente operou e ficou super bem. E hoje ele veio com a filha no colo, uma bebezinha, e aí ele tava com dor mecânica lombar. Falei, bom, e a ressonância de controle sem tumor. Aí eu brinquei com ele de novo. Falei, agora é aquilo que eu te falei. Você tinha uma dor mecânica lombar, sim, na época, com edema de ligamento, características inflamatórias também. É, foi um achado, né? Ele estava com uma dor e acabou Exato, achando o exato. tumor, né? É, isso Mas acontece, é né? isso, o É. raciocínio é isso. Você raciocinar, pensar, pedir os exames. Exato. Você não precisa decorar tudo, né? E virar um especialista, um reumatologista, um ortopedista para tratar, né? Você precisa saber conduzir. E é isso que muda o jogo no consultório, né? Mais confiança, mais paciente, mais resultado, né? Aí para você no teu consultório, né? E para os especialistas como eu, como você, o que eu acho interessante é a gente ter a noção de outras áreas, né? Então, por É. exemplo, eu entendo muito bem sou especializado nisso. Coluna, minha residência foi isso, os cursos que eu fiz fora, Coreia, Chile, enfim, eu sempre estudei coluna. Então, o diagnóstico de coluna, para mim, é muito mais simples, mais fácil, mais cotidiano, mais rotineiro. O diferencial que eu tive aprendendo com ela, aprendendo com meu padrasto, que a gente criou, para mim é joelho, quadril, ombro, e poder dar um início de tratamento e saber indicar esses pacientes hoje em dia, né? Então, isso é um diferencial que eu não tinha como neurocirurgião de coluna, né? Isso era uma coisa que eu não E eu tive. também não tinha em relação à coluna, né? Que eu acho que o reumatologista, por exemplo, é um médico que tem pouca visão da parte lombar. A gente meio que aprende, mas não aprende direito, assim, na residência, né? Eu aprendi muito no consultório com você Sim. e com o João, né? O padrasto dele que atende coluna há 50 anos, né? Exato. Então, para o especialista também é importante saber. Eu, por exemplo, quando ela grava as aulas dela, eu fico assistindo ali do fundo, porque eu sempre aprendo alguma coisa, porque é uma área que a É, gente, no congresso de neurocirurgia, os congressos que eu vou, eu não tenho uma aula de joelho, de tornozelo, punho. é. Não tem isso, né? Então a gente não aprende isso na prática, na teoria também, ali nos estudos, né? Então a gente tem que ter uma forma de se atualizar, de estudar e de aprender essas outras áreas do corpo ali. Não, e eu acho que hoje em dia o paciente ele está procurando um médico assim confiável para tudo, né? Porque o que eu tenho muito, e eu acredito que seja muito da minha terapêutica, tudo é que tudo que os pacientes fazem, eles acabam perguntando para mim. Até indicação de outras especialidades, ou se vai ou não vai em tal médico, é muito relacionado com a minha opinião, né? E isso é porque se a gente gerou confiança. Então ele tem uma expectativa do que eu falar, eles vai achar aquilo que é o correto. Então hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um paciente pedindo uma indicação de cirurgião vascular, né, por um aneurisma de poplite. Então assim, não tem nada a ver com a minha área, mas ele queria a opinião
Aquela segurança, né? para segurança, até para indicação de médico, tudo que ele vá ter uma confiança, porque fui eu que indiquei, né? Então, Exato. E é o que eu tô falando, né? Você não precisa decorar tudo, né? Não precisa ser especialista. Você precisa saber conduzir. Então, foi o já, né, você que eu falei. falou e eu falo da questão da condução, né? Você precisa saber conduzir, indicar, e isso que vai acabar mudando o jogo, como nesse caso, né? O paciente vai ter mais confiança, você vai ter mais pacientes, mais resultados, e é aí que você consegue virar o seu jogo e, enfim, para quem é especialista, vira o jogo de poder atender essas outras áreas, quem não é, pode conseguir fazer o desmame dos seus plantões e É. seguir com esse atendimento nessa área que a Não, gente e gosta se muito. aprofundar, né, nessa área, né? Acho que o legal é dessa área é que sempre tem coisa nova saindo também. Sim. Então a gente está sempre com novidades é, de tratamento para dor. E eu acho que vai evoluir muito nos próximos anos, tanto com a regenerativa que está começando ainda, né? Um bebê engatinhando, e eu acho que ainda vai maturar muito a indicação, como, onde, e a gente vai evoluir com isso para melhorar a dor dos pacientes e os medicamentos também, que tem agora sido mais focados para essa área que ficou muito tempo abandonado, né? A gente por muitos anos não teve nenhum remédio que saiu para dor, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa interessante, como a área da medicina não olha tanto para isso, né? E o que a gente mais tem hoje em dia são pacientes com dor, né? Exatamente. E bom, a boa notícia é porque nós vamos ter a nossa última aula do ano. Então, fiquem Semana que vem, atentos. Semana que vem vamos ter a nossa última aula do ano, aula gratuita, ao vivo. Nós vamos ter passo a passo, vamos trazer caso clínico e a fazer gente está um separando um aulão, caso como a gente legal, gosta, um né? aulão. Um aulão para vocês aí. Acompanhem no Instagram, quem já está no Instagram, acompanhe aqui, a gente vai colocando as notícias. Vai Dia ter o vinte e link. sete, viu, gente? E vai ter o link, né, para se inscrever no, entrar no nosso grupo. E o nosso grupo de WhatsApp a gente vai, o pessoal vai notificando, né, das aulas, do horário, tudo. E então não percam, anotem, coloca o sininho aí no YouTube, acompanha aqui no Instagram, entra lá no grupo. Não sei se já vai estar no link da bio agora, mas se não, em breve já deve entrar no nosso link da bio para se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. É gratuito, né? A Exatamente, vai gente ser vai ter totalmente um passo a gratuito. passo prático aí. A gente pegou um caso clínico bem legal para a gente dar uma aulinha aí para vocês. Aulão, É, aulão. aulão. Um aulão bem legal para vocês aí. Como aí um bônus de fim de ano, né? Exato. A gente fazer, o pessoal pediu, tem alguns conhecidos de alunos que pediram para a gente fazer isso, então a gente fez aí um aulão final. E, enfim, participem, sigam a gente, que a Sair da gente vai dependência colocando. dos plantões, ganhar autonomia no consultório, né? Partir, migrar para o particular, né? Ou iniciar aí nessa área e depois ter procedimento, né? Para ter mais o faturamento melhor no consultório. Então, é uma área aí grande, com muita Sim, coisa para se fazer e com muito paciente para você conseguir tirar a dor deles, certo? é isso aí. Então, é isso aí, gente. Bom resto de semana para vocês. A semana é curta, bom feriado e a gente se vê semana que vem. Semana que vem no nosso aulão na quinta-feira. Boa noite.